Alô, amigos! Com que satisfação estamos retomando os nossos trabalhos aqui em Tubino Entrevista. Hoje trazendo um tema palpitante que eu sei que vai ser do agrado de todos vocês. Antes eu quero agradecer àquela empresa com mais de 100 anos que vem atendendo todos os seus clientes e que é referência no mercado. GBUX, Seguro de Pessoas e Previdência. GBUX é que permite que de 15 em 15 dias nós possamos estar trazendo aos senhores uma nova entrevista. Hoje o nosso tema é tarô. Vamos conversar com uma pessoa especialista nessa área e que com certeza vai nos esclarecer bastante sobre esse tema. Todo mundo ouve falar em tarô, fala em cartas, né? Como será que funciona isso aí? Que segredos contém o tarô? Pois a tarotisa Carol Nis é que vai conversar e vai nos contar os detalhes deste processo, né, chamado tarô. Eu achei muito interessante porque ela, quando fez a sua apresentação para nós, ela falou que é tarotisa. E eu confesso aos senhores que é a primeira vez que escutei esse termo. Sabia de taróloga, mas tarotisa ainda não. Então, olha aí, o conhecimento já começou na prévia. Carol, prazer te receber no nosso programa. Por favor. Muito obrigada, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Como tu falou, eu acho que o tarô é um assunto realmente muito curioso. Todo mundo já ouviu falar em tarô, em baralho cigano, alguma coisa. Então, acho que vai ser bem proveitoso para todos nós, porque apesar de eu estar aqui como tarotisa, a gente sempre aprende numa conversa no dia a dia, trocando, então é muito bom. Verdade. Querida, vamos começar do começo. A origem do tarô. Da onde provém? Isso é uma ciência? É uma filosofia? O que é realmente o tarô? Olha, eu costumo dizer nos cursos que eu dou que o tarô ele é um mundo, né? O tarô, ele tem 78 cartas. Para ele levar esse nome tarô, ele tem que ter 78 arcanos, dividido entre 22 maiores e 56 menores, né? A gente tem vários outros. Tem o baralho cigano, que daí não seria um tarô, né? Mas ele tem essa configuração. Ele precisa ter essa configuração para ser chamado de tarô. As origens dele são bem certas. Tem muito estudioso que pesquisa, que vai atrás, e a gente não conseguiu descobrir qual foi o ponto exato onde ele surgiu. Eu, nas minhas pesquisas, através de livros, da internet, e pesquisas espirituais que a gente faz também, viagens astrais, se comunica, se conecta com os nossos guias e mentores, pedindo mais informações sobre qualquer instrumento que a gente vai usar, né? E, através desse meu estudo, no século XV, na Europa, foi onde deu um grande boom do tarô, ali na França, ali na Itália, né? O primeiro, ele foi, vamos dizer que seja o tarô de Marselha, que é o mais clássico de todos. Ele vai ali trazendo só o azul e o vermelho, que eram as cores disponíveis naquela época, né, na região de Marselha, para produzir, confeccionar essas cartas. E ele tem um lado bem, vamos dizer assim, bem cristão, bem católico. Ele ainda vem com a figura, por exemplo, o arcano do Papa, da Papisa. E aí depois a gente vem desenvolvendo ali o Rider White, que é uma nova forma de ver o tarô, só para dar uma explicação geral sobre a origem, né? Ele vem com uma nova forma de ver o tarô, porque ele já vem para essas ordens esotéricas, né? Então, ele traz a sabedoria do hermetismo, que é uma outra, vamos dizer, uma outra corrente de conhecimento, vou chamar assim, para o tarô, onde ele muda a figura de papa e papisa para sacerdote e sacerdotisa, né? Ele traz ali o hierofante. Então, a gente tem ali, do século XV até a época do Rider White, uma grande transformação ali no que é o tarô. Mas a origem dele específica saiu de tal lugar, a gente não tem essa informação para precisar. Foram encontrados algumas lâminas, alguns arcanos, que a gente chama de tarô dos mamelucos, que ele é muito, muito antigo, e ele vem lá da área da Turquia, né, da antiga Turquia, da área que agora é conhecida como Turquia, que eles tinham ali o naipe de bastos, de espadas, então existe um comentário de que esses primeiros tarôs, eles venham
do Oriente Médio, por ali, onde tinha uma sabedoria muito grande da África, também no Egito. Então, a origem dele é mais ou menos por aí, não é uma certeza, mas ele foi descoberto e recriado ali na Europa, na França e na Itália. Então, com certeza ele se propagou pelo mundo de então, né? Talvez tenha nascido num ponto que a gente perde aí nas eras, né? E ele vem tomando conta, modificado um pouquinho conforme a região. Eu acredito que isso deve ter ocorrido, né? Exatamente. Eles foram tendo as suas derivações, que daí a gente chama de oráculos, né? Tem o que todo mundo chama de tarô Lenormand, que é uma mistura do tarô com o baralho cigano, seria uma influência muito grande do povo cigano na França, né? Esse baralho especificamente. Então, teve toda essa... É como se fosse uma linha ali do século XV até onde eu trago mais ou menos ali o Rider-Waite, que é o tipo de tarô que eu mais gosto, porque ele traz essa... Ele mistura, ele já não é tão cristão, tão católico quanto o de Marselha, né? Ele traz essa questão da bruxaria, ele traz essa questão do hermetismo e uma nova forma ali de ver o tarô. Então, sim, foram tendo várias derivações e ninguém sabe dizer onde começou. Eu acredito que foram os povos nômades que caminhavam muito ali, conheciam muitas coisas, muitas culturas e foram agregando um pouco de cada uma e geraram esse instrumento de divinação, né, que a gente chama. Pois é, eu pergunto o seguinte, se eu quisesse saber hoje quantos tipos de tarô existem no mundo, seria impossível. Seria impossível te dizer, porque existem muitos tipos de tarô, de 78 cartas. Eu mesma tenho um, deixa eu mostrar aqui para vocês, um arcano qualquer, deixa eu ver. Ele é em inglês, esse aqui que eu tenho. Ele é um pajem de espadas, e ele é todo em motivos elementais. É uma artista oriental que desenhou ele, então ele é bem diferente do que seria um tarô clássico, né? Eu até não tenho nenhum dos meus tarôs, ele é clássico, ele é o de Marselha mesmo, ou de Rider-Waite mesmo, ele está introduzido no sistema, mas nenhum dos meus é clássicos. Existe uma conversa de que para tu começar a estudar o tarô, tu tem que começar pelo clássico. Eu sou o extremo exemplo oposto disso, né? Eu acho que a gente começa pela imagem que se conecta com a nossa linguagem. Isso é muito importante no tarô. Então, por conta da importância da linguagem, falar com a alma da pessoa, muitos tipos foram desenvolvidos e criados, e são todos maravilhosos. Muito bem. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, curiosa, que está chegando aqui, e eu achei bem interessante também de trazer aqui para o nosso debate. Tem a maioria das pessoas que procuram, os leigos, que procuram tarólogos ou tarotistas, né, eles vão em busca de querer saber do futuro, mas o tarô é uma arte realmente divinatória, e divinatória do divino ou de adivinhação? Qual é essa diferença? Ele é os dois, principalmente divinatório, uma forma divina da gente se comunicar com a espiritualidade. A maior parte das consultas que eu faço, as pessoas procuram saber do seu presente e como lidar com as situações que estão acontecendo com elas naquele momento. Quando elas querem saber do futuro, aspas, porque a gente entende que passado, presente e futuro, eles se misturam, eles todos acontecem simultaneamente, né? A gente não tem uma separação. Então, todas as pessoas que elas vêm e querem saber de algo para o futuro, é algo, por exemplo, eu tenho um dinheiro para receber de uma empresa que eu saí há um tempo, estou esperando na justiça. São coisas bem pontuais que, sim, nós conseguimos prever com o tarô. Como que a gente não consegue prever o futuro com o tarô? Quando tu quer saber algo assim, daqui, por exemplo, a 2 anos na tua vida. Tem muitas escolhas que vão acontecer naquele meio tempo, muitas coisas, o coletivo muda, as tuas vontades mudam. Então, eu não consigo acessar uma coisa tão distante, porque tem muitas variações possíveis para aquele resultado. Então, nesse sentido, eu não consigo usar o tarô como adivinhar o futuro, né? Como algumas pessoas querem. Mas eu consigo, sim, fazer uma divinação de uma possibilidade.
O tarô trata de possibilidades que acontecerão. Não, eu não consigo dar uma certeza 100% daquilo que vai acontecer, porque tudo pode mudar. É um prognóstico. Exatamente. Eu consigo fazer uma análise das energias ali. Agora, se vai se seguir daquela forma ou vai modificar, é muita coisa, tem muita coisa que depende, sabe? Então, eu não, realmente não teria como ver. Mas no início ele era utilizado, o tarô ele se popularizou por conta dele conseguir realmente prever acontecimentos, porque ele era usado pela alta sociedade. Ele não ficou popularizado pelas bruxas, né, que ali no século XV tinham acabado de ser massacradas, né? Ele foi usado pelos sacerdotes e pelas sacerdotisas de reis, de rainhas, de governantes, que encontraram, ele começou a ser usado como uma brincadeira e acabou sendo apresentado para a alta sociedade europeia como uma forma de aconselhar seus governantes. O senhor deve investir em tal coisa, o senhor não deve ir para essa guerra, ou tal resultado é possível. Nesse sentido, né? Sempre foi uma ferramenta, a divinação de qualquer tipo de oráculo sempre foi uma ferramenta utilizada para aconselhamento. Então, essa questão do tempo, ela é meio subjetiva, assim, quando a gente faz uma leitura. Até porque passado e futuro totalmente desconhecidos. Nós estamos vivendo o presente, né? Então, tu vai fazer um jogo de balança, é isso aí? Entre presente, aliás, entre passado e futuro, a partir do presente, de como ele se mostra no presente, é isso? É uma análise, realmente, é uma análise do que está acontecendo ali, as possibilidades do que estão acontecendo ali. E há como se alterar isso voluntariamente? Ou seja, um consulente vai examinar lá e pergunta, será que eu faço isso, tal, né? E é possível. Se é possível a pessoa alterar o curso que ela viu no tarô? Isso mesmo. Sim, é extremamente possível, até porque eu sempre digo assim, se tu chegou nessa consulta comigo e tu tá trazendo essa questão e tu tá vendo o desenrolar dela, é porque a espiritualidade está te dando uma oportunidade de analisar aquilo e tentar descobrir uma forma de ou não ir por aquele caminho, tentar fazer uma outra escolha, ou ver quais são as pequenas mudanças que tu pode fazer nos detalhes para que aquilo ali não acabe acontecendo. Algumas coisas são pouquíssimas coisas na minha vivência do tarô, que é longa, foram, vamos dizer assim, imutáveis. Algumas coisas que são avisadas, as mais difíceis, por exemplo, situações onde são avisados que alguém vai fazer a passagem. Nesse momento, se aparece no jogo é uma coisa que não tem como eu mudar. É difícil de aparecer, porque a espiritualidade evita dar esse tipo de comunicado através de oráculos, né? Mas é a única situação que eu já vi acontecer de ser imutável. O resto, sempre a espiritualidade trazendo ali um aconselhamento, um pedido de análise para aquelas escolhas que tu está fazendo, para talvez tentar mudar aquele curso, se ele não for agradável, claro. Então, existe sim como. Eu te faço até essa pergunta, porque, casualmente, eu tenho um grande amigo, né, que fazia leituras de tarô de Marcelo, por sinal, e ele dizia, o fulano estava mal no hospital lá, não, ele vai morrer. Eu ficava até muito triste com aquilo, porque eu dizia exatamente o que tu falaste. Se a pessoa sabe e ela põe aquilo na sua mente, bom, então eu estou decretando alguma coisa, né? Se ela tem crença. Sim. Por isso eu perguntei antes se havia possibilidade, né, de se modificar de alguma forma uma situação desagradável que esteja ocorrendo. Sim. Existe. Existe sim. A gente sempre... Nada do que a gente vê em nenhum tipo de oráculo é perpétuo. Tudo depende da gente. A gente tem muita responsabilidade no que acontece com a gente. E também essa questão é muito delicada, porque no tarô, em qualquer tipo de aconselhamento que a gente for dar, a gente tem que ter muito cuidado,
com a forma que a gente vai falar para aquela pessoa, porque às vezes é um assunto muito delicado, às vezes a pessoa está muito emocional naquele momento. Então, quando tu está fazendo uma leitura para alguém e surge um assunto assim, um curso desagradável que a pessoa não vai querer que aconteça, a gente tem que, como tarotista, como terapeuta holístico, seja o que for o rótulo que a pessoa use, ela precisa ter muita responsabilidade quando ela está comunicando aquilo, porque vai ter um impacto naquela pessoa. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. É muito importante isso. Bueno, agora vamos para uma prática, uma parte mais prática nossa aqui. Eu cheguei no teu consultório, não sei como tu estás atendendo agora nesse momento de pandemia, né? Possivelmente pela internet, ainda usando a tecnologia, e a pessoa pede para fazer uma consulta, né? Como é que ocorre? Será que tu pode nos dizer rapidamente assim como é que começa isso? Depois eu gostaria de saber a função de cada carta, rapidamente também. Claro. Então, eu posso falar como que é o meu processo. Porque o tarô, os oráculos, eles são muito particulares de cada um. Há quem diga que existe uma forma específica de fazer. Não foi assim que eu aprendi, não é assim que eu faço. Como que a Carol atende alguém? Normalmente agora eu atendo pela internet mesmo, né, que é mais seguro. Eu faço toda uma preparação do meu espaço primeiro, tornando ele sagrado, consagrando, pedindo ali a proteção dos meus guias espirituais e a permissão dos guias espirituais daquela pessoa para eu acessar aquele campo. Porque pode ser que a pessoa chegue e marque a consulta comigo e ela não seja uma pessoa aberta, ela não goste de expor as suas coisas particulares e individuais. E aí eu não vou conseguir acessar aquele campo. Então, eu preciso pedir uma autorização do campo da pessoa, dos guias da pessoa, para que aquela informação seja acessada e eu consiga trazer a informação. Porque eu só faço a interpretação da mensagem. Quem manda a mensagem são os guias espirituais. Então, a pessoa vai conversar comigo, ela vai me mandar as questões dela, é assim que eu faço sempre. Eu pergunto, tu tem questões ou tu quer uma jogada aberta? A jogada aberta é uma análise de todas as áreas da tua vida. Saúde, financeiro, vida amorosa romântica, vida familiar, vida social, vida sexual, vida espiritual. Eu faço uma análise das áreas da vida e mando para a pessoa. A maior parte das pessoas tem perguntas específicas. Então, elas me trazem essas perguntas específicas e eu vou escolhendo o oráculo que eu, de acordo, sinto que serve para aquela pessoa e para aquela pergunta. Vou utilizando, vou respondendo e mandando para as pessoas. Eu gosto muito de fazer por áudio no WhatsApp, porque acontece muito de, na hora da sessão, a gente está muito envolvido. E aí depois a gente lembra da pergunta, mas não lembra do que foi respondido. E no WhatsApp ele fica tudo salvo. Então eu mando para a pessoa o áudio, ela pode ouvir quantas vezes ela quiser aquela informação e ter sempre ali a sessão com ela para voltar lá e lembrar. Isso é normalmente o que eu faço, e nas minhas sessões, como eu sou reikiana, eu já deixo... no início da sessão, no começar dela, eu deixo um envio de reiki acontecendo para todas as situações que a pessoa for trazer na leitura, mesmo eu não sabendo quais são, para que a gente já traga uma cura, já traga uma fluência energética maior para a pessoa, para mim e para a leitura em geral. Então, é mais ou menos assim que eu faço. Muito bem. Então, agora, se tu pudesses ir nos mostrando aí, carta por carta, pelo menos dos grandes arcanos, são 22, né? Claro. Essas 22, claro. Nos mostrando e dizendo, em síntese, o que representa aquela carta. Tá bem? Claro. Só explicando rapidinho, o tarô tem 22 arcanos maiores, que são chamados dos grandes segredos, e eles têm uma energia predominante nas jogadas. Depois ele tem os 56 arcanos menores, que são divididos em 4 naipes, que é água, seria, né, copas, paus, fogo, moedas ou ouros, terra, e espadas, que seria a área. Então, ele tem essa divisão. Agora, falando para você dos arcanos maiores. Esse aqui é o meu tarô das bruxas. Então, ele é todo com figuras... A maior parte dos arcanos são figuras femininas, e elas lembram bastante os celtas, os druidas. Deixa eu só posicionar aqui. Esse aqui é o arcano do louco. Quando a gente olha para ele, a gente pensa no ponto zero, é um ponto neutro. São reinícios, ele pode falar um pouco de imaturidade também,
de estar num início novo, então tu não tem muita sabedoria, tu ainda vai ter uma grande caminhada para construir ali pela frente. Ou seja, ele fala de mudanças e novos inícios. Depois a gente tem aqui a bruxa, que seria o mago também. Fala de algo que tu acabou de começar. O caminho ele se estabelece para ti e agora tu tem uma série de coisas e de passos a seguir, a fazer. É um momento de aprendizado. A gente fala que é a carta do estudante, né? É aquele que está aprendendo ali a alquimia dos elementos. Depois a gente tem a sacerdotisa, que ela fala realmente assim do poder espiritual feminino, do sagrado feminino, né? Do divino feminino dentro de nós, que existe tanto nos homens quanto nas mulheres, né? E ali fala muito essa carta ela pode simbolizar mistérios, ela pode simbolizar nutrição, ela pode simbolizar inclusive gravidez, porque a sacerdotisa fala das fases da lua e dessa parte mais mágica do feminino mesmo. Depois a gente tem aqui a imperatriz, que ela fala de uma figura de poder influente feminina na vida do consulente, pode estar falando também de uma chefe, de empoderamento feminino, né, da tomada de consciência do feminino no seu poder de atração do universo. Ela fala de nutrição, de mãe, então ela traz todo esse arquétipo do feminino, e o número 3 também tá aí, traz isso, a expansão, né. Depois a gente tem o arcano do imperador, que é o arcano de número 4, que ele traz realmente o arquétipo do pai, do chefe tribal, do xamã, da iniciativa masculina, do poder solar masculino de construção, né, de criação, de ação, fala de defesa, de proteção espiritual também, então tudo que refere ao sagrado masculino, o imperador traz. Aqui o arcano de número 5, que é o sacerdote, que ele fala de um momento de aprendizado interior. Todos nós temos um sábio interno. Então, quando o sacerdote aparece, ele fala de tudo que é sagrado, de tudo que é divino, e também ele traz as nossas o sistema de crenças religiosas que a gente traz da nossa família, e todas as ferramentas de cura que a gente possa vir a ter, chás, terapias holísticas. O sacerdote fala disso até porque ele é regido pelo número 5, e o número 5 fala de mudanças, conflitos, para que haja uma síntese. O arcano de número 6, que é o arcano dos enamorados, que sim, ele fala muito sobre amor, sobre união, sobre parcerias, mas ao contrário do que muita gente pensa, não é só sobre o amor romântico. Ele fala sobre o nosso encontro como ser humano com outro ser humano e uma conexão existente ali, as coisas que a gente aprende apenas através do relacionamento com outro ser humano. Então, às vezes, ele também está falando de pai e filho, irmãos, de todo tipo de relacionamento e do equilíbrio que se atinge a partir disso. A carta de número 7, né, o arcano de número 7, que é o carro. Essa carta, ela indica movimento, ela indica um momento que tu precisa pegar as rédeas, né, da tua carruagem, do teu cavalo, do teu meio de locomoção, que seria nós mesmos, e assumir a responsabilidade pela tua vida e movimentar ela da forma como tu deseja. O arcano aqui de número 8, que é a justiça, ela fala de um momento onde os últimos acontecimentos que tu viveu, eles estão sendo postos a um tipo de balança para que tu mesmo possa entender se tu foi justo, se tu agiu com equilíbrio ou se a situação traz equilíbrio. Então, a justiça, ela fala exatamente assim, ela é autoexplicativa. Ela pode estar falando de casos de burocracia, de casos jurídicos e de tudo que se refere a esse lado do direito também. Aí depois o arcano de número 9, que é a eremita, ou o eremita em alguns também, né? Que fala do momento de introspecção ou de uma situação de silêncio, onde o silêncio é pedido, né? De recolhimento interno, porque essa carta ela fala que se a gente se entregar ao caos, a gente se perde. Se a gente se recolher ao nosso interno, se centrar, a gente consegue observar a situação com mais maturidade. Então, essa carta, ela sempre aparece no momento de uma solidão oportuna, vamos colocar assim. O arcano de número 10, que é a roda da fortuna, ela também fala de movimento, mas ela também fala de karma, para quem acredita em karma, ela fala de mudanças repentinas que a gente não espera na vida,
e também da nossa alta capacidade de co-criar a realidade que a gente quer ter, né? E da gente saber que nada... Pode falar. Não, eu estou vendo aqui, eu não consegui entender bem a carta em si, mas me parece alguém que está lapidando uma pedra, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. É um homem lapidando uma pedra, e essa imagem ela é muito bonita, porque ela fala da nossa capacidade de criar o nosso próprio destino, porque a Roda da Fortuna fala disso, né? Que o destino ele é muito incerto, e às vezes a gente vem com um plano demarcado, mas a gente também vem com livre-arbítrio. Então, a gente tem a nossa capacidade de autotransformação interna e, com isso, transformar o mundo externo. A Roda da Fortuna fala bastante disso, de mudanças. E aqui o arcano de número 11, que é a carta da força. Essa carta aqui, ela fala sobre... Não, eu não quero usar a palavra domar, mas ela fala sobre a gente aprender com o nosso ego, né? E eu não falo ego de forma negativa, o ego como um mecanismo realmente de interação social. Ele fala sobre os nossos instintos, sobre os nossos impulsos, que às vezes não são tão saudáveis, e da gente saber se olhar e entender essa parte da gente impulsiva, instintiva, e doutrinar ela, gerenciar essa parte. Ela também fala de desejo, fala de tesão, fala de coisas nesse sentido, mais animal e instintivo. Aí depois a gente tem o arcano de número 12, que em alguns tarôs ele é o sacrificado, em outros ele é o enforcado. Que ele fala sobre um momento de estagnação na vida, né? E um momento onde a gente propositalmente, consciente ou inconscientemente, se colocou numa situação para provocar uma reflexão e um aprendizado a partir daquilo. Esse arcano aqui, um mito que... Uma história, na verdade, mitológica que fala muito, muito bem desse arcano é a história de Odin, né? Quando se pendurou em Yggdrasil e deu o seu olho, um dos seus olhos, em troca do conhecimento das runas, né? Do conhecimento espiritual. Então, essa carta, ela fala disso, de um momento onde eu abdico de algo para obter algo que eu queria, né? Então, é da gente saber se sacrificar e se pôr à disposição de realizar o que a gente deseja, com os sacrifícios inclusos. Aqui depois a gente tem o arcano de número 13, que é o arcano da morte, que é o arcano, assim, depois do arcano do diabo, ele é o que mais assusta as pessoas nas leituras. Quando sai o arcano da morte, todo mundo pensa que fala de morte, o que realmente pode falar, mas ele normalmente vem trazendo transformação. Ele fala de transformação, fala de mistério, ele fala de sexualidade, ele fala de tabus. Essa carta, ela traz todos esses assuntos porque a morte é um tabu. Então, essa carta, ela vem trazendo essas coisas que a gente não quer falar sobre, traz muito dos arquétipos que a gente tem no nosso inconsciente, das situações que a gente tem no inconsciente. Então, ele fala muito de transformação. Aqui depois a gente tem o arcano 14, que é a carta da temperança, que ela traz alquimia, um momento de cura. Essa carta, ela fala de cura e realmente de temperar as coisas, sabe? De não ser tão 8 ou 80, mas entrar num equilíbrio interno e numa maturidade, porque a carta que vem depois, que aqui é o arcano 15, é a carta do diabo, que é a carta que fala literalmente do ego, daquela nossa sombra, que essa carta, eu gosto muito desse baralho aqui, o Tarô das Bruxas, porque ele espelha de uma forma diferente. Aqui a gente vê uma mulher se olhando num espelho negro. O espelho negro, ele é uma alusão ao espelho de obsidiana, que é um cristal que ele mostra toda a verdade, nada se oculta do espelho de obsidiana. E quando tu se olha diante dele, tu vê todas aquelas partes da tua alma que tu não queria encontrar. Então, tu precisa ali do arcano da temperança no 14, que é um equilíbrio interno, para que quando tu te olhe nesse espelho, tu não se assuste com essas partes da tua alma que tu não gosta, mas que tu saiba purificar elas no arcano que vem depois, que é o arcano da torre, que é o arcano 16, que ele fala de purificação, ele fala de intervenção espiritual numa situação. Por exemplo, situações que a espiritualidade já te avisou muitas vezes, não vai por aí, não faça isso, e tu resolveu não escutar. Por exemplo,
A espiritualidade, ela vai agir por conta própria na tua vida, se aquilo for importante, e esses são normalmente aqueles momentos de grande caos na nossa vida, que a gente não faz ideia como que a nossa vida chegou naquilo ali, mas logo que passa a primeira confusão, tu pensa, nossa, isso foi providencial, me salvou de algo pior que poderia ter acontecido. Então, o arcano da torre fala disso, ele traz muita bagunça, mas a organização sempre vem depois. Aqui o arcano próximo ao 17, que é a estrela. A estrela, ela fala de cura, fala de poder pessoal, de empoderamento, de centramento. É quando a gente está conectado com o nosso eu superior, a gente está se autonutrindo e a gente pode compartilhar aquela luz e aquela cura que a gente alcançou com o outro. Agora, a gente indo para os últimos arcanos. O arcano 18, que é o arcano da lua. Esses aqui eu vou mostrar juntos, porque eles casam aqui. E o arcano do sol. O arcano da lua representa o feminino e o do sol, o masculino. E nisso eu não digo homem e mulher, é energia feminina e energia masculina. Aí eu vou estar falando no arcano da lua, eu vou estar falando de memórias uterinas, ancestralidade, ciclos da natureza. Eu vou estar falando de intuição, de magia, de tudo que a lua traz para a gente. Vou estar falando de sombras. E já o sol, eu vou estar falando do racional, eu vou estar falando da energia do masculino, da energia de ação, de criação e clareza. E o sol, ele é uma energia muito positiva no tarô, porque ele traz a energia da alegria, da força, da vitalidade. Né? A polaridade do sol seria positiva e da lua negativa, então a gente tem essa contraparte. Aqui o penúltimo arcano, que é o de número 20, que é o arcano do julgamento. Ele é um arcano que ele vem nos pedindo para que a gente observe os nossos julgamentos e os julgamentos que estão acontecendo atualmente na nossa vida e a gente pondere e renove aquilo, se a gente estiver fazendo de um ponto de vista, por exemplo, julgando o outro sem empatia, sem se pôr no lugar do outro. Esse arcano, ele fala muito disso, dos julgamentos pessoais que a gente tem com o outro e com nós mesmos, e com a necessidade que a gente tem de observar se a gente está olhando para o outro com um preconceito e julgando ele a partir disso. E a nós mesmos também, porque nos julgamos muito. E aí a gente termina, depois de fazer toda essa reflexão ao longo do tarô, a gente termina no arcano do mundo, que ele fala de completude, ele fala de ciclos finalizados, ele fala de abundância, de plenitude, ele traz essa energia de sonhos concretizados realmente, que é onde acaba essa jornada dos arcanos maiores, que a gente diz que é a jornada do louco. E ao longo da nossa vida a gente passa por esse ciclo do arcano do louco até o arcano do mundo várias vezes em diversas áreas da nossa vida. Espero que eu tenha conseguido ser sucinta. É muita coisa. Está muito bom, porque está esclarecedor e eu acho que esse aí é o objetivo do nosso programa. Entrevista, né? Entre uma vista e outra, aspectos diferentes, para que a gente, às vezes, até não transita, não conhece, né? Mas foi perfeito, muito bom mesmo. E eu te pergunto agora, encerrando, nós temos os outros 40 aí? Os outros arcanos? 56. 56? 56. Ah, esse outro é só baseado em número e naipe, né? Ele tem as figuras da corte, né? Ele tem as figuras da corte, o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, que seria, né, o pajem, e o cavaleiro. Então, ele tem as figuras da corte e depois de 1 ao 10 de cada naipe. Beleza. Tá bem. Agora, então, nós temos que abrir o espaço para que tu possas nos dar os endereços de contato da Carol. Como fazer, algum consulente que nesse momento está nos assistindo, né, gostaria de ter essas informações. Então, tu pode dar todos os portões necessários para abrirmos aí, chegar até a tua presença. Por favor. Claro, pode deixar. Então, eu estou lá no Instagram como @atendadinix. E desculpa, eu falei que era com Z o meu nome, né, no início, mas é X no final. Eu não sei porque que eu falei Z, não tem problema. É @atendadinix, NYX. E por enquanto eu não estou com canal no YouTube, é um projeto que eu vou fazer para colocar leituras lá disponíveis. Então vocês podem falar comigo no Instagram ou no WhatsApp.
que é 519-8540-6547. Tá certo. Olha, nós queremos te agradecer muito, dizer que nós ficamos encantados aqui com as tuas colocações e entendendo um pouquinho mais, com certeza, sobre lâminas do tarô, sobre as cartas divinatórias, né? Te desejamos aí um trabalho profícuo e que possas ajudar muita gente, porque eu sei que realmente quem trabalha seriamente com esse tipo de assunto busca, no fundo, o objetivo não de ganhar dinheiro, não de enriquecer, mas de ajudar muitas e muitas pessoas a se equilibrarem nesse mundo de Deus que anda tão perturbado ultimamente. Não é mesmo, Carol? Exatamente. Eu tenho atendido muitas pessoas que têm me procurado por questões psicológicas, por questões emocionais, realmente. E eu fico muito feliz de ser um canal para a espiritualidade fazer esse trabalho que eu amo, porque eu faço isso desde os 12 anos, então foi uma coisa que começou naturalmente para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar tendo essa conversa gostosa aqui com vocês, de estar explicando um pouquinho do que eu amo tanto e do que muita gente assim não conhece. Então, estou muito feliz de poder ter dado essa palavra, assim. Foi tudo muito curto, gente. Se vocês quiserem saber mais do curso de tarô, fiquem à vontade. A gente pode fazer aula particular, eu posso fazer um grupo. Então, é tudo... Eu gosto de ensinar tudo de forma muito flexível. Então, sejam bem-vindos todos. Nós aqui agradecemos, estamos muito felizes com a tua presença, com a tua disposição de vir ao nosso programa, tá? Trazendo informações tão importantes aos nossos amigos. De 15 em 15 dias, a gente traz sempre um novo assunto, né, para ser tratado aqui no nosso programa. Sempre nos dias 1º e no dia 15 de cada mês. Né? Então, de 15 em 15 dias, entrando uma entrevista nova, mas elas vão ficando em arquivo. Né? E nós agora, ultimamente, criamos um programete dentro do Tubino Entrevista, intitulado Buscadores da Verdade. Esse vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, sempre trazendo uma proposta nova. A gente passa um pensamento, né, e pede que a pessoa, durante esta semana, fique trabalhando este sentimento, essa proposta que a gente faz em busca da verdade que está dentro de cada um de nós. Né? Então, a gente apresenta isso. Se fizeres o favor de divulgar nos teus meios de comunicação aí o nosso trabalho, ficaríamos imensamente felizes também, né? Porque o nosso propósito é também ajudar a muitas pessoas em vários assuntos do seu interesse. Carol, fique com Deus. Claro. Muito obrigado. Gratidão. Até a próxima. Um beijo para você.